Olá pessoal, vamos dar início aqui a uma aula sobre equações e inequações. Já é uma parte aí de intervalos, tá? Assunto do primeiro ano. É uma revisão, na verdade, mas o intervalo se utiliza muito das inequações. Então a gente vai fazer uma revisãozinha rápida, tá? Vamos lá. Equações e inequações podem ser utilizadas para resolver situações, problemas, práticas do nosso cotidiano, fazendo com que a solução encontrada para nossa equação ou inequação, por meios de operações sistemáticas em um conjunto universo, seja a mesma da nossa situação-problema. O que é que ele traz aqui? Olha, muitas das vezes nós temos um problema do nosso dia a dia que a gente pode transformar ou numa equação matemática ou numa inequação, tá? Ambas matemáticas. Resolva essa equação ou inequação por métodos matemáticos, né? E sistemáticos. Depois encontro uma solução que será o mesmo da minha situação-problema. Tá legal? Vamos lá. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Uma equação do primeiro grau com uma incógnita x é toda expressão matemática que pode ser representada na forma. Aí nós temos ax mais b igual a zero, em que a e b pertencem aos reais com a diferente de zero. Olha, a e b é real. Está dizendo que esses caras eles podem ser tanto racionais quanto irracionais. Tá certo? Inclusive o zero, mas o zero só não pode ocorrer para o A. Por que isso? Porque aqui, ó, nessa primeira parte aqui da nossa equação dada, ax mais b igual a zero, esse A está multiplicando x. Quando eu colocar 0 vezes x mais b, ela deixa de ser uma equação. Porque o que é uma equação, né? Vamos relembrar. É uma expressão algébrica, tá? Uma expressão algébrica que tenha igualdade. O que é uma expressão algébrica? É toda expressão matemática que utiliza-se de incógnitas, de letras, né? E números. Então, se eu tirar aqui, ó, colocar zero aqui, desaparece o x, ela deixa de ser uma equação, né? Então, vamos lá. Aqui, nós temos um exemplo de uma equação. Nós temos um problema, né, do nosso cotidiano. Nós vamos transformar em uma equação esse problema, resolver por métodos matemáticos sistemáticos, e aí eu sei qual será a solução do meu problema. Vamos ver aqui. Na compra de um smartphone, Técio pagou R$ 591 de entrada e mais algumas parcelas de 350. Se até agora ele pagou 1.991, quantas parcelas já foram pagas? Vamos lá. Muitos de vocês, estudantes, têm uma dificuldade de pegar uma situaçãozinha, um problema desse e identificar primeiro se é uma expressão, se é uma equação ou se é uma inequação, né? Escrever também quem é que ele está perguntando, colocar a incógnita, né? Então vamos lá. Ó. Vamos primeiro começar aqui. Ó. Quantas parcelas? O termo que vai ser representado por x, ou por A, ou por B, ou por C, é quantas parcelas, tá certo? Porque é o termo desconhecido. Ele quer saber, ele quer descobrir as parcelas. Vamos lá. Se eu pagar uma parcela, eu só paguei R$ 350,
Lógico que não. Por quê? Porque Técio pagou 591 de entrada. Então eu irei ter pago 591 mais 350, tá certo? Se eu pagar duas parcelas, eu só terei pago 350 e no outro mês 350? Lógico que não. Eu vou ter pago 591, 350 no primeiro mês e 350 no segundo mês. Que eu poderia também representar por 591 vezes 350, ou 591 mais 350 vezes 2, ou 2 vezes 350, tá certo? Então vamos continuando. Como eu não sei o número de parcelas que eu estarei pagando, o que é que eu vou fazer? Eu já descobri agora o seguinte, que eu vou pagar 591 de entrada, mais uma certa quantidade de 350. Quantas vezes? Não sei. Então, 350x. Tá certo? Aí vem outra questãozinha aqui que ele traz. Ó. Dadozinha aí que ele traz, né? Se até agora ele pagou, ou seja, a minha entrada mais o número de parcelas, eu concluo que eu paguei já 1.900. Deixa eu colocar um ponto para separar. 991. Pronto. Montei a minha primeira equação, tá? Vamos lá. Mostrar aqui o que eu tinha feito. Da mesma forma que eu escrevi, está aqui. Ó. Bem nesse local aqui. Aqui em cima foi o que eu tinha acabado de escrever. Certo? Bem, ele pede, né? Ele fala aqui para escrever na forma ax mais b igual a zero. Aqui já temos aqui uma expressão algébrica com uma igualdade, então nós já temos uma equação, tá? No entanto, vamos escrever daquela forma lá, ax mais b, para que a gente possa identificar quem é A e quem é B. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Em ambos os membros, eu retiro 1991. Observe que quando eu retirar do segundo membro 1991, vai dar zero. Olha o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Eu iria fazer 350x mais 591. Aí eu vou tirar de ambos os membros. Então, ó, por isso que vai aparecer menos 1991. Igual, aí vai aparecer, ó, 1991 menos 1991. Eu estou tirando a quantia 1991 de ambos os membros. Daí, o que é que eu vou fazer? No segundo membro, ó, ele vai embora. Eu posso cancelar, dá zero. Por isso, tá? Por isso que aqui no segundo membro na equação logo abaixo é zero. E aqui apareceu o menos 1991. Quando eu subtrair, observe aí outra dificuldade dos estudantes no ensino fundamental, tá? Eu sei que vocês estão no médio, mas alguns ainda trazem essa pequena dificuldade. Mas é mais frequente no aluno lá do fundamental. Nós temos mais 591 e temos menos 1991. O que é que eu falo para o meu aluno lá do sétimo ano, que começa a trabalhar com isso, com números negativos, né, os inteiros?
eu digo a ele, aluno, estudante, menos é dívida, mais é o dinheiro que você tem. Para que ele comece a trabalhar e perceber que se eu tenho menos 1.991, eu estou devendo uma quantia de 1.991. Se eu estou com um dinheiro que é de R$ 591, eu não consigo quitar essa dívida. Tá certo? Se eu não consigo quitar, avalie aí conseguir sobrar dinheiro. Não vai, né? Eu vou só reduzir a minha dívida. Essa é a ideiazinha que eu passo para o estudante para que ele comece a trabalhar, porque dinheiro já é uma coisa que vocês têm um contato maior, tá certo? Tem que ter, na verdade. Questão de sobrevivência, né? Vamos lá. Por isso que ficou menos 1.400. O que eu queria dizer com isso? Porque tem estudante que ele pega e soma, tá? Ele soma ali, ó, 591 mais 1.991. Eles cometem algumas falhas assim que eu tento estar sempre lembrando a vocês, tá? Dinheiro e dívida. Veja se consegue pagar toda a dívida com esse dinheiro. Se não conseguiu, quanto é que vai ficar devendo? Se conseguiu, sobrou dinheiro, quanto? Tá certo? Então tá aí. Cheguei à conclusão aqui, ó, que eu tenho 350x menos 1.400 igual a zero. Alguns de vocês podem estar dizendo aí, né? Peraí, aonde é que está o mais, ó? Porque ali tem, aqui em cima nós temos ax mais b igual a zero. Olha, ax mais b igual a zero. E aqui eu tenho um número menos, 350x menos. Como é que eu faço aí? Bem, é simples. Você vai ter que só lembrar de uma coisinha, ó. Eu posso escrever 350x. Aí, se eu escrever mais, eu tenho que colocar parênteses menos 1.400. Fecha parênteses, igual a zero. Observe. E agora, nós temos da forma que queríamos. O meu A aqui está sendo representado pelo 350. E o meu B mais, ó, o meu B aqui, ó, menos 1.400. Tranquilo até aí? Então vamos lá para as equações. Deixe-me esconder aqui alguns detalhes. As inequações. Que é a inequação? Uma inequação do primeiro grau com uma incógnita x é toda a expressão matemática com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero. Até aí, não está muito diferente, tá? Não está muito diferente. Só mudou ali o nome inequação. E esse termo prefixal in é a negação, né, no nosso português. Exemplo disso é, você tem a palavra correto, quer negar a palavra correto, você diz o quê? Incorreto. Tranquilo? Nós usamos às vezes o termo prefixal, que vem antes do radical, né? Certo? Vamos lá. Voltando para a área de matemática, eu não sou nem professor de português. Sim, outro detalhe que a gente pode observar aqui. O A tem que ser diferente de zero. Mesma situação. Porque aí eu deixo de ter uma expressão algébrica. Que pode ser representado nas formas. Olha as seguintes formas aqui. Ax mais b, aí esse sinal daqui é menor. Por que é menor? Você lê da direita para a esquerda, tá certo?
nós lemos dessa forma, sempre da direita para a esquerda. Observe, uma forma que eu gosto de falar para o aluno, observe que esse espaço aqui, na desigualdade, é menor do que o segundo lado ó, da desigualdade. Então, você vai ler primeiro menor e o outro lado vai ser maior. Tá certo? Então, menor. Tá aí. AX mais B menor que zero. Abaixo dele, nós temos AX mais B maior que zero. Na segunda coluna, nós vamos ter AX mais B menor ou igual a zero, ou seja, inclui o zero, tá? AX mais B maior ou igual a zero. Lembre-se, quando eu estou colocando o maior ou o menor, eu não estou incluindo a extremidade do meu intervalo, tá certo? Eu vou incluir todos os números reais ou para cima, se eu tratar de maior, ou para baixo, quando eu trato de menor, tá? Então, vamos lá. Continuar. Vamos para uma situação problema, né? Porque o texto lá de cima já disse. A gente pega um problema, transforma ele numa inequação agora, né? E nós vamos ter uma solução para a inequação que vai servir para nosso problema do cotidiano. Bem, um táxi cobra R$ 5 de bandeira, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo-se que Juliana possui R$ 16,55 em dinheiro, quantos quilômetros ela poderá percorrer com o táxi, de modo que a quantia não ultrapasse o valor que ela possui? Vamos lá. Olha só. De cara, se você prestar atenção aqui, essa palavrinha aqui, ó. Primeiro, de quantos quilômetros a minha incógnita x vai representar os quilômetros. Porque eu não sei, eu quero descobrir a quantidade de quilômetros, tá? Ela poderá percorrer com o táxi de modo que a quantia, ó, não ultrapasse. Não ultrapassar, eu posso ficar bem antes ou eu posso chegar àquela quantia. Como assim? Eu posso andar com o táxi e gastar os R$ 16,55 todinho. Eu posso gastar aí apenas 16, 12, tá certo? E assim por diante. Então, essa segunda informação aqui já está nos dando que é uma inequação. Tranquilo? Vamos lá. O que é que eu posso dizer mais, então? Eu quero saber os quilômetros e não posso gastar. Tá. Se eu andar 1 quilômetro, eu vou pagar apenas R$ 2,10? Lógico que não, porque ele cobra uma bandeira. Se eu pegar um táxi para andar 1 quilômetro, eu tenho que pagar aí, no caso, os R$ 5 mais R$ 2,10. Se eu pegar esse táxi e quiser andar 2 quilômetros, eu vou pagar R$ 5 de bandeira, mais R$ 2,10 pelo primeiro quilômetro, mais R$ 2,10 pelo segundo quilômetro. Ou seja, 2 vezes R$ 2,10. Ou R$ 2,10 vezes 2, se preferir. Se eu for andar 3 quilômetros, eu pago R$ 5,00, R$ 2,10 pelo primeiro quilômetro, R$ 2,10 pelo segundo quilômetro e R$ 2,10 pelo terceiro quilômetro. Ou seja, R$ 5,00 mais 3 vezes 2,10 ou 2,10 vezes 3. Então, daí você já conseguiu perceber que a sua expressão matemática vai ser 5 mais, vamos botar 2,10, ou seja, 2,1 vezes x. Pronto. Até aí foi fácil, né? Só que ele diz aí, ó, que ela tem 16,55 e vai ser o máximo que ela vai gastar. Ou seja, esse é seu valor de R$ 5,00 mais 2,1x
tem que ser menor ou igual que 16 e 55. Menor ou igual. Vamos botar um tracinho aqui. Pronto. Tem que ser menor ou igual. Montei a minha inequação. Mas observe que já está uma inequação, lógico, né? É uma expressão algébrica que não tem igualdade, né? Como símbolo. Então tá aqui. Só que não está na forma, uma das formas que foi dada, tá? Essa expressão, para ser da forma que foi dada lá, ela tem que ser ou menor ou igual que zero, ou maior ou igual que zero, ou menor ou maior que zero, ou menor que zero. Ela não está com zero no segundo membro. Então, por métodos aí, vamos escrever daquela forma para identificar A e B. Poderíamos já resolver tranquilamente. Daí achar o valor de x igual que poderia ter feito também na equação, tá? Mas vamos ver aqui. Tá aqui nossa expressão. Nós temos 5x mais 2,1x menor ou igual que 16,50. Subtrai dos dois membros, faça aquela mesma ideia, né? Vou ficar com 2x, eu mudei aqui a ordem, né? Não tem problema nenhum. 2,1x menos 11,55. Aí você pode pensar, ainda também não está, Técio, daquela forma, porque é mais b. É simples, é do mesmo jeito que nós fizemos no anterior. 2,1x mais parênteses menos 11,55. Tá? Menor ou igual. Esqueci de colocar aqui, mas vamos lá. E zero. Vamos botar o tracinho. Pronto. O meu A está aqui, ó. 2,1. O meu B menos 11,50. Pronto, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e entendido aí. Qualquer dúvida, me procura lá, tá? Na plataforma. E eu estarei aqui atendendo a vocês. Até mais.